João, capítulo 1, os versículos de 1 a 14. Ouça com fé a leitura da palavra de Deus, você também, que depois vai ouvir a pregação dessa palavra aí pelo canal da igreja no YouTube. Vamos ver aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida nessa noite, olhando de maneira bem específica neste culto de gratidão a Deus pelo Natal, pelo nascimento do Senhor, para essa passagem aqui. Diz assim a palavra de Deus, João, capítulo 1, de 1 a 14. Olha o testemunho do apóstolo João sobre quem é Jesus Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, lida foi a tua palavra, Senhor, e pedimos que o teu Espírito Santo agora nos oriente, nos instrua, ilumine a nossa mente, aquiete o nosso coração, para que possamos compreender a revelação do Senhor a partir das palavras do teu servo, o apóstolo João, a respeito de quem é o teu Filho, quem é aquele que se encarnou em nosso meio para nos salvar. E que esta palavra penetre, ó Deus, em nosso coração, em nossa alma, e possa nos transformar, e possa nos encher de alegria e de contentamento nos dias que ainda nos restam nesta vida, para vivermos esses dias à luz da tua face e para a glória do teu nome. Ó Senhor, encha o nosso coração de gratidão a partir deste texto da tua palavra, a respeito do nascimento do nosso Salvador. Abençoe cada pessoa que o Senhor trouxe aqui nesta noite com esta palavra, e que seja para a honra e glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Olha só, todos sabem que no Natal nós celebramos o nascimento de Jesus, mas quem é Jesus que nasceu? Ele passou a existir naquele momento do seu nascimento, ou ele já existia antes? Será que Jesus é só mais um menino judeu? Será que ele nasceu do amor de um pai e de uma mãe humanos, como eu e você? Será que ele veio trazer ao mundo apenas uma mensagem de amor e de paz entre os homens? Será que ele morreu e ele está sepultado hoje lá no Oriente Médio, como tantos outros meninos? Afinal de contas, quem é este menino que nasceu em Belém, na Judéia, no primeiro século e que celebramos no Natal? O apóstolo João, aqui nesse texto, alguém que viveu naqueles dias e andou com Jesus, ele vai nos dizer aqui, inspirado por Deus em suas palavras, quem é Jesus Cristo, cujo nascimento nós celebramos no Natal. Porque Natal vem lá do latim, natalis, significa dia do nascimento. É isso que significa Natal, natalis, lá no latim. Mas então, o que nós celebramos no Natal? Ou quem nós celebramos? Que nascimento nós celebramos? Quem é Jesus Cristo, o menino que nasceu em Belém? É isso que vamos ver aqui nesta noite. E João aqui, nesse texto, ele está nos dizendo três coisas a respeito deste menino. Primeiro, ele vai nos dizer que Jesus é eterno, é divino, é o Criador do universo. Jesus é Deus. Em segundo lugar, ele vai dizer claramente que Jesus é a vida e a luz dos homens.
E em terceiro lugar, ele vai dizer que Jesus veio, nasceu como Deus Filho encarnado para salvar os que nele creem. Daí o título deste sermão natalino. O título aqui é muito simples. É um título que nos provoca, nos exige uma resposta. Quem é o menino que nasceu em Belém? Quem é ele? Primeiramente, João vai dizer que esse menino, ele é eterno, é divino, ele é criador do universo, ele é Deus. Veja comigo novamente o versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Veja, no princípio, João aqui está pensando na criação do universo. Ele está dizendo, no início da criação, quando nada ainda existia, já existia algo. Ele vai dizer, existia um verbo. Olha lá, no princípio era o verbo. E esse verbo aqui é a palavra de Deus. O sentido desse verbo, dessa palavra de Deus, que havia com o Pai lá no princípio, é que com o Pai, antes de todas as coisas serem criadas, havia o verbo, a palavra, o Filho. João está dizendo aqui que o sentido dessa palavra estar com Deus, o Pai, antes da criação de todas as coisas, tem a ver com a comunicação verbal do próprio Deus Pai sobre a verdade final de si mesmo manifestada pelo Filho, o Verbo, a palavra. Antes da criação de todas as coisas, o Pai possuía o Verbo, a palavra, que é o seu Filho, como lemos em Apocalipse 19:13. Lá em Apocalipse 19:13, o Verbo de Deus é chamado de Jesus Cristo. Veja que interessante. João está dizendo que a palavra de Deus, o Filho de Deus, estava com o Pai antes de todas as coisas. Ele estava com Deus, diz o texto aí no versículo 1. E essa preposição com, aí de com Deus, ela se refere a um relacionamento íntimo e pessoal com o Pai. Alguém que estava no princípio com o Pai e que vivia face a face com Ele, associado com Ele. É Jesus, o Verbo, o Filho, que estava com o Pai na criação do universo. E a gente lê ali em Gênesis 1, como é que Deus cria todas as coisas? Em Gênesis capítulo 1. E disse Deus o Pai, por meio da sua palavra, do seu poder criador, cria todas as coisas, visíveis e invisíveis. E nós vamos ver que Ele cria por meio do Verbo, da palavra, do Filho. Então, o mesmo Deus, Pai e Filho, em essência, convivendo eternamente em amor, na eternidade e criando todo o universo. E João está dizendo que o Verbo, essa palavra, o Filho, era Deus. É Deus. O verbo ser aqui tem o sentido de ter a qualidade de ser como Deus, o Pai. Porque Jesus, meus amados, é uma pessoa diferente do Pai. Assim como o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Mas em essência é o mesmo Deus. Isso é a Trindade. Um Deus que se manifesta em 3 pessoas. Que coisa impressionante. João está dizendo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo, que é Jesus, é Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, vai dizer que Jesus é a expressão exata do ser de Deus, porque em essência ele é Deus, como o Pai, que estava com o Pai antes da criação de todas as coisas. E no versículo 2 aqui do texto, João vai reafirmar que Jesus existia com Deus, seu Pai, antes da fundação do universo, sendo Deus com ele. Olha o versículo 2. Ele, aqui é Jesus, estava no princípio com Deus. Daí Jesus poder dizer, na sua oração sacerdotal, lá em João 17,5, com poder e autoridade, ele se dirige ao seu Pai, e ele diz assim, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. O apóstolo João, meus amados, ele teve o privilégio, ele teve a honra de viver nos dias
em que o Filho de Deus pisou esta terra para revelar a glória do Pai entre os homens. Ele diz isso de modo mais didático ainda, João, quando ele escreve a sua primeira carta. Lá em 1 João, capítulo 1, eu vou ler para vocês os versículos 1 e 2. Olha o testemunho de João, caminhando com Jesus em seus dias. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Ele está falando de Jesus. O apóstolo João viu o Filho de Deus, ouviu o Filho de Deus, tocou no Filho de Deus. Ele tocou o próprio Deus encarnado em seus dias, o Criador do mundo, no qual João habitava com sua família. Agora estava diante dele. Ele vai dizer isso de maneira assombrosa no versículo 3 do texto. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de Jesus, e sem Jesus nada do que foi feito se fez. O Deus revelado, por exemplo, no Salmo 33, 6, que João, como judeu, conhecia bem, agora ganhou o corpo. O que nós lemos no Salmo 33, 6? O salmista diz: os céus por sua palavra se fizeram. Deus, pelo verbo, pela sua palavra, por meio do Filho, criou os céus, e pelo sopro da sua boca, o exército dele, tudo que povoa os céus, todo o universo. O apóstolo Paulo, ao considerar quem era Jesus Cristo, também em seus dias, ele foi conduzido pelo Espírito Santo a dar o mesmo testemunho da divindade e da glória do Filho de Deus que havia nascido. Olha que interessante, ele diz lá em Colossenses 1, de 15 a 17. Eu vou ler para você. Colossenses capítulo 1, de 15 a 17. Olha o que diz Paulo sobre Jesus. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Esse é o menino que nasceu em Belém para Paulo. João e Paulo, dois apóstolos, se encontraram pessoalmente nesse mundo, com o próprio Deus encarnado entre os homens, meus amados. Para esses homens, Jesus não era apenas mais um menino judeu, ele era o Filho encarnado de Deus, que veio para dar vida e luz aos homens que andavam mortos e em trevas espirituais. É o que o apóstolo João vai começar a expor agora, na segunda parte desse texto de João, capítulo 1, dos versículos 4 a 9. Ele vai dizer que Jesus, o menino que nasceu em Belém, é a vida e a luz dos homens. E preste atenção, porque se Jesus precisou nascer para trazer vida e luz para a humanidade, é porque, de fato, desde a queda do homem em pecado lá no Éden, o mundo estava mergulhado em morte e em trevas espirituais. Homens e mulheres vivendo sem esperança e sem Deus em suas vidas. E o profeta Isaías, 800 anos antes da encarnação desse menino, olhando para a cegueira espiritual do seu povo nos seus dias, um povo que pela incredulidade estava prestes a ser enviado ao exílio por Deus, Isaías vai profetizar que em algum momento nascerá alguém, um menino, que trará vida e luz para pessoas que viviam na região da sombra da morte. Lá em Isaías 9, versículos de 1 a 2, olha o que o profeta vai dizer da parte de Deus àquele povo. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade, a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos, na vinda de Cristo, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. E olha que lindo agora, o povo que andava em trevas
viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E eu pergunto, como que essa região gentia, a Galileia, que Isaías está profetizando, naqueles dias, dominada pela morte e pela falta de luz, ganhou vida e viu luz em seus dias? Como que isso aconteceu? Justamente com o ministério de Jesus, que não começou em Jerusalém, não começou na Judéia, mas começou nessa região da sombra da morte, onde havia morte e onde havia trevas. Começou na beira da Galileia, na beira do lago da Galileia, em Cafarnaum. Foi ali que a luz começou. É ali que ficava Nazaré, onde cresceu Jesus. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, mas ele cresceu aonde? Em Nazaré, na Galileia, uma região que era desprezada pelos judeus, onde só vivia gentil, pessoas que não conheciam a lei de Moisés, pois foi ali que a luz brilhou, dissipando as trevas. João vai dizer isso nos versículos 4 e 5. A vida estava nele, em Jesus, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. João está dizendo, a vida estava nele, estava em Jesus. Por quê? Porque Jesus é Deus em essência, e possui vida em si mesmo, como Deus. O homem não possui vida em si. Eu e você vamos morrer em algum momento. Mas Jesus, ele possui vida em si, porque ele é o doador da vida. Ele é Deus. Ele vai dizer isso em João 5:26. E essa vida que é Jesus, não é só uma vida espiritual, não é só uma fonte de vida espiritual diante de Deus. Claro que é, porque nós fomos perdoados de nossos pecados e ganhamos vida pela fé em Cristo, mas é também um despertamento para uma vida plena neste mundo, meus amados. Jesus, ele é fonte de toda a alegria, de toda a saúde, de vitalidade, de esperança, de disposição para servirmos a Deus agora que temos ele em nossa vida. Por que isso é relevante? Quantas pessoas vivendo suas vidas prostradas, de cabeça baixa, desfrutando do mínimo deste mundo, em termos de contentamento, porque não tem vida de Jesus em si. Estão derrotadas, destruídas pelo domínio dos seus desejos corrompidos, são pegas facilmente pelas ciladas do diabo, são escravizadas pelas propostas vazias de felicidade que este mundo sem Deus as oferece. Essas pessoas estão vivendo sem a luz de Deus, dentro do texto aqui, sem Jesus. Porque o texto diz que ele é a vida, e essa vida era a luz dos homens, João diz aqui. Jesus em João 8,12, ele diz de maneira muito clara, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Quem o segue terá vida espiritual diante de Deus, e gozará de vida próspera também nesse mundo. Jesus é a vida e a luz dos homens, daqueles que o seguem. Agora veja bem, notem que para se ter luz nessa vida, quer dizer, caminhar tendo Jesus como a verdade para a nossa vida, João está dizendo, em primeiro lugar, é preciso ter vida nele, é preciso estar unido a ele espiritualmente, porque sem ele, o ser humano está morto em seus delitos e pecados diante de Deus. Paulo vai falar em Efésios 2:1 isso. E por que isso é relevante? Porque muitos sempre buscaram agradar a Deus com a sua própria luz, com o seu próprio brilho, fiado em suas próprias obras. Mas João está dizendo aqui que sem ter Jesus dado vida espiritual diante de Deus a essa pessoa, ele não passa de um morto espiritual, vivendo em trevas espirituais. Daí tantas pessoas vivendo ao redor como mortos-vivos. Você já viu um morto-vivo? Um morto-vivo é alguém que na pele ele está vivo, mas espiritualmente ele está morto. Então ele está vivo na carne, ele respira como eu e você, mas espiritualmente diante de Deus, essa pessoa está morta. Por quê? Porque não tem vida, não está unido pela fé a Jesus Cristo, não tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É por isso que no versículo 5 do texto, João vai dizer que a luz de Jesus
o perdão que Ele concede ao pecador que nele crê, lhe dando vida diante de Deus, seu Pai, afasta as trevas do pecado do coração deste crente. Olha o versículo 5 de João, capítulo 1. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, contra essa luz de Jesus. O próprio Jesus, meus irmãos, depois do seu ministério, ele vai reafirmar isso aqui que João disse, lá em João 12:46. Olha o que disse Jesus: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Que trevas? Que aqueles que creem em Cristo não permanecem. A escuridão espiritual, pecado diante de Deus, em razão da cegueira do pecado em seus corações e mentes, o que conduz essa vida a viver como alguém derrotado neste mundo. É por isso que Jesus diz em João 8:12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Percebe aí? Novamente, no mesmo texto, João 8:12, vida e luz juntos, porque para se ter vida diante de Deus, é preciso ter vida em Jesus, para que a gente desfrute da sua luz. Isso significa que quem não tem Jesus Cristo, o menino que nasceu em Belém, como seu Senhor e Salvador, segundo João, vive na sombra da morte, aqui nesse mundo, em total escuridão espiritual, diante de Deus e diante dos homens. E por mais bem que faça para o seu próximo, por mais caridade que pratique, sem Cristo, sem a vida de Deus na sua vida, sem a luz de Deus na sua vida, isso tudo, diante de Deus, porque manchado pelo pecado, não perdoado pelo sangue de Cristo, Isaías vai dizer lá no capítulo 64, versículo 3, isso é trapo de imundície, isso é sujeira diante de Deus, e vai condenar essa vida a um tormento eterno no final dos seus dias. O apóstolo João aqui, da parte de Deus, está dizendo que a humanidade só pode viver de modo agradável a Deus se pensar, sentir e agir segundo a luz de Jesus, segundo a sua palavra, o verbo de Deus, a palavra de Deus. Só assim essa humanidade pode ter vida e luz diante de Deus e pode desfrutar de dias felizes aqui. O salmista, ele declara isso em outras palavras, lá no Salmo 36:9. Olha o que diz o salmista ali: pois em ti, o salmista está dizendo para Deus, pois em ti, ó Deus, está o manancial da vida, está a fonte da vida, e mais, na tua luz, ó Deus, na tua palavra, vemos a luz. Olha que interessante, para que alguém enxergue a luz, é preciso estar firmado na luz, ter a vida, estar em Cristo. E note novamente, vida e luz juntas nesse salmo, como aqui em João capítulo 1, versículo 4. Meus irmãos, Deus sempre se apresentou ao seu povo como a vida e a luz para ele. Por quê? Porque sem a luz de Deus, sem o conhecimento de Deus, não haveria vida para o seu povo. Portanto, o menino que nasceu em Belém, Jesus Cristo, é a vida e a luz para a humanidade, e isso é absoluto, porque João diz aqui no versículo 5, que essa luz que é Jesus, prevalece, derrota, aniquila as trevas do pecado e a ação do diabo na vida daqueles que são iluminados por essa vida e por essa luz que é Jesus. E isso é importante nesta época do Natal. Por quê? Porque o mundo, ele tenta calar a boca de Jesus no Natal. Olha que interessante e que ironia. Ele celebra o aniversário de Jesus, mas sem a presença do aniversariante. Ligue a TV, vá para as redes sociais, tudo é distorcido para entretenimento, lazer, paz humana entre os homens, apenas. Mas Deus nunca se deixou ficar sem testemunho dessa vida e dessa luz que é Jesus, tão necessária para os homens. Deus sempre trouxe o testemunho dessa vida e dessa luz que é Jesus na época do Natal. Por isso, aqui no texto,
João capítulo 1, de 1 a 14, que estamos meditando, o apóstolo João, ele vai trazer agora um homem. Ele vai falar sobre João Batista, profeta, filho de Zacarias e Isabel, e que em seus dias foi enviado por Deus para batizar as pessoas para arrependimento dos seus pecados. E o ministério de João apontava para a vinda de Jesus em algum momento, que traria a verdadeira vida e a luz para os homens, ao perdoar todos os seus pecados pela sua vida e obra de cruz, lhes dando vida eterna. Veja comigo aí, João capítulo 1, versículos de 6 a 9. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, Jesus, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. João Batista foi um servo de Deus que veio para ser um instrumento para conduzir muitas vidas a Cristo. A verdadeira luz, ele diz, que salva aqueles que nele creem. João Batista, meus amados, não era essa luz, nem a vida, e não havia salvação nele. Ele era um instrumento enviado por Deus para conduzir outros a confiar em Jesus como a vida e a luz do mundo. E veja, hoje, quem é que cumpre esse papel de anunciar a vida e a luz desse menino que nasceu em Belém? É a igreja. A igreja faz isso hoje. Essa igreja aqui em Nova Granada, ela foi chamada por Deus, ela foi enviada por Deus para testificar na vida dos seus membros da luz e da vida que há em Jesus Cristo, para a salvação de todo aquele que nele crê. Essa igreja foi estabelecida aqui para lembrar aos moradores de Nova Granada o verdadeiro significado do Natal. Como é que ela faz isso? Pela pregação fiel da palavra de Deus, do Evangelho, que revela a verdadeira vida e a luz de Jesus, para que o pecador que nele crê possa ser salvo da condenação de todos os seus pecados diante de Deus e possa herdar agora a vida eterna. Cristo vem dar. Natal, portanto, tem a ver com o nascimento da luz para um mundo em trevas. Essa igreja aqui está lembrando a população local desta verdade, de que aqueles que vivem suas vidas sem confiarem em Jesus como seu Senhor e Salvador, eles precisam ter vida diante de Deus, e eles precisam da luz de Jesus para conseguir enxergar quem é este menino que nasceu em Belém. Ele não é simplesmente um menino judeu como qualquer outro. Ele é o Filho de Deus encarnado, que nasceu para salvar esta vida. Agora, pensando nisso, será que só pelo nascimento da luz que é Jesus, todas as pessoas do mundo, ou todas as pessoas da cidade de Nova Granada, será que elas estão salvas, como muitas pessoas defendem por aí? Então, dizendo em outras palavras, não importa como eu celebre o Natal, se eu considero ou não o nascimento de Jesus como a minha vida e luz, ou se eu só me entrego às festividades dessa época, não importa. O importante é que Jesus nasceu, aleluia! Será que é isso? Posso celebrar o Natal de qualquer modo? Veja o versículo 9 novamente comigo, que diz João: a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Está escrito aí, muita gente lê isso aqui e fala, está vendo? Jesus, a luz, nasceu e ele ilumina a todo homem. Então, simplesmente pelo nascimento da luz, está todo mundo salvo. Não é isso. Se você for estudar o texto, esse ilumina todo homem significa qualquer homem, o que é diferente de dizer que são todos os homens. Não são todos os homens e todas as mulheres, são qualquer homem e qualquer mulher. E que homens são esses que são alcançados pela vida e luz do nascimento desse menino? O texto vai dizer, são só os que olham para além do menino na manjedoura, vendo nele o seu Senhor e Salvador, pela fé que Deus o Pai vai dar a eles. É a terceira divisão aqui do texto. O apóstolo João aqui está dizendo que
Jesus veio como Deus Filho encarnado para salvar não todos os homens, não todas as mulheres, mas qualquer homem, em qualquer lugar do mundo que nele crê. Por isso que está aí, olha os versículos 10 e 11 comigo. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. João está dizendo dos judeus que não receberam Jesus na sua vida, como a sua vida é luz. Os judeus nos seus dias não o acolheram como o Messias prometido no passado para a sua salvação. E veja, meus amados, que ironia João nos propõe aqui, nesses versículos 10 e 11. Por quê? Porque ele está dizendo aqui que o mundo foi criado por Cristo, por esse menino, que agora estava no mundo, que ele havia criado. Então, havia se encarnado esse menino como o Messias Salvador, que havia sido prometido pelo seu povo, e portanto, o mundo foi criado por esse menino. Esse menino agora veio para o mundo que ele criou. Então era natural o quê? Que o mundo judaico celebrasse o nascimento do seu Salvador, mas não. João está dizendo que ele foi rejeitado, e ele foi entregue para morrer como um criminoso, pelo seu próprio povo. Portanto, nunca houve Natal para o judeu que rejeita Jesus. E o judeu, ele não comemora o Natal. Jesus não é o Messias prometido para ele. Ele celebra o Hanukkah. O Hanukkah é a festa das luzes. Mas o judeu não celebra o Natal. E isso continua ocorrendo até hoje, não só na vida de muitos judeus, mas na vida de pessoas de muitas nações. O Evangelho é pregado. A vida e a luz de Deus na pessoa e na obra do seu amado Filho Jesus é proclamado a muitas pessoas, mas do mesmo modo, por exemplo, que muitos atenienses, moradores de Atenas, nos dias do apóstolo Paulo, após a pregação do Evangelho por Paulo, lá em Atos 17, rejeitaram Jesus com desprezo e escárnio. Deste mesmo modo, muitas pessoas hoje, mortas e cegas por uma vida com Deus, rejeitam o Salvador Jesus no Natal, fazendo dessa data apenas pretexto para comer, beber e se divertir. Mas graças a Deus, meus amados, porque se muita gente rejeita Jesus no Natal, de outro lado, muitos o recebem, muitos o valorizam, muitos o aceitam em sua vida, como a sua vida e luz. Eles deixam de ser filhos da ira de Deus para se tornarem filhos do Deus Altíssimo, que agora foram adotados pela fé em Cristo na sua família. É o que lemos no versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. No nome de quem? No nome de Jesus. Isso nos mostra que a paternidade divina não é biológica, como muitos dizem. Você já ouviu muitas pessoas dizerem assim: todos são filhos de Deus. Isso não é bíblico. Todos são criados por Deus. Mas João está dizendo aqui que para ser filho de Deus, adotado na família de Deus, precisa ter fé em Jesus como seu Senhor e Salvador. Paternidade divina não é biológica. Filho de crente não necessariamente é crente. Paternidade divina é espiritual e nasce com Deus e não da vontade humana. Ninguém se torna filho de Deus porque quer ser filho de Deus. Alguém se torna filho de Deus porque Deus soberanamente decide trazer essa pessoa até Cristo pela fé. E aí uma criatura se torna filho. Isso significa que o Natal, ele celebra a graça de Deus, manifestada no nascimento de Cristo, salvando pecadores, não só dentre os judeus, mas pessoas de todas as nações. Olha que lindo isso. Toda vez que um pecador se arrepende dos seus pecados e deposita a sua fé em Cristo como seu Senhor e Salvador, é Natal nessa vida. Jesus nasceu nessa vida, e isso por pura graça de Deus, favor imerecido, sem mérito ou vontade alguma desse pecador. Olha o que diz o versículo 13: os quais
ou seja, os que creram no nome de Cristo, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O apóstolo Pedro, ele ouviu isso, esse nascimento espiritual, extraordinário e sobrenatural de uma vida quando crê em Cristo, da parte de Deus. O apóstolo Pedro, ele ouviu isso da boca do próprio Jesus Cristo nos seus dias, quando o confessou como o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que somente nele havia salvação. Jesus perguntou assim, que dizem as pessoas a respeito do Filho do Homem? E os discípulos, os apóstolos disseram assim, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas Jesus virou para os apóstolos e disse assim, e vocês, hein? Quem é que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, uma espécie de porta-voz, disse assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus, diante dessa confissão de Pedro, ele diz lá em Mateus 16, 17, olha o que Jesus diz. Quem é que levou Pedro a falar isso? Bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, outra pessoa, mas meu Pai, que está nos céus. Os pais humanos de Pedro não ensinaram isso a ele, que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que só havia salvação nele. A sinagoga que Pedro frequentava não ensinou isso a ele. Pedro não sonhou com isso, ou alguém profetizou isso para ele. Ele próprio, Pedro, não se esforçou para se tornar filho de Deus, não. O próprio Deus se fez seu Pai, e pela ação soberana do seu Espírito Santo, deu essa fé salvadora a Pedro, para que ele cresce e confessasse Jesus, o menino que nasceu em Belém, como Cristo, o Messias prometido, que se encarnou para salvá-lo da condenação de todos os seus pecados diante de Deus, o seu Pai, dando-lhe vida e vida eterna. Portanto, o homem sem vida e sem a luz de Jesus em sua vida, ele não pode celebrar o Natal adorando aquele que nasceu para o salvar. É preciso que um poder sobrenatural, meus irmãos, vindo da parte de Deus, a ação regeneradora do seu Espírito Santo, haja nessa vida, ressuscitando-a dos mortos espirituais, abrindo seu entendimento para enxergar além de um menino numa manjedoura, para ver ali na encarnação do Filho de Deus. Ele é o Filho do Deus vivo, que se encarnou para salvar aqueles que nele creem. E finalizando esse texto, João resume a divindade e a humanidade da mesma pessoa, humanidade e divindade da mesma pessoa, no menino que nasceu em Belém. Olha comigo o versículo 14, que versículo belíssimo esse, de João capítulo 1. Vamos ler juntos esse versículo 14? Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 1, olha o versículo 14. Inicialmente, eu ia pregar só esse versículo, mas depois, olhando o restante do texto, me foi impossível não expor aqui aos irmãos os versículos de 1 a 13 também, porque todos eles apontam para quem é esse menino que nasceu em Belém e que celebramos no Natal. Olha o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Veja o que João está dizendo aqui. O Verbo de Deus, Jesus, a Palavra de Deus, se tornou um ser humano e montou a sua tenda, uma habitação provisória entre os homens. Esse é o sentido do verbo habitar aí, ó. Habitar é uma habitação provisória, como foi, por exemplo, o tabernáculo. Lembra? Logo depois que o povo é libertado do exílio babilônico, do exílio do Egito, lá do exílio do Egito por Moisés, Deus monta um tabernáculo para habitar entre o povo e revelar a sua glória. Depois do tabernáculo é construído o templo. E Deus ali também
está presente no templo, manifestando a sua glória. Pois bem, quando João diz assim, e o verbo, que é Jesus, se fez carne e habitou entre nós, ele está dizendo, Deus, a glória de Deus, se fez presente entre nós, quando ele enviou o seu Filho para habitar entre nós. E no versículo 18, João vai dizer, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, Jesus, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Daí vem, a gente pode dizer que o Natal então é Deus Filho revelando a graça e a verdade do Deus Pai na sua pessoa em obra. Olha que lindo isso. A glória de Deus, João está dizendo, foi vista na pessoa de Jesus entre os homens. Por isso João vai dizer que ele viveu aqui cheio de graça. Quer dizer, mostrando a misericórdia, a bondade e o favor de Deus entre os homens, ao ter enviado o Filho para nos salvar. Mas não só cheio de graça, cheio de verdade. Quer dizer, a fidelidade de Jesus à missão que seu Pai lhe deu, enviando para salvar aqueles que o Pai lhe dera. Graça e verdade foram vistas no Filho. Por quê? Porque graça e verdade são atributos do Deus Pai no Antigo Testamento. Deus sempre se mostrou ao seu povo cheio de graça e verdade. E agora o Filho, que é o mesmo Deus na essência, aparece entre os homens, revelando o quê? A mesma graça e verdade do Pai. E João então, deixando todos nós aqui com um pinguinho de inveja, ele vai dizer, no final do versículo 14, que ele, João, todos os seus conterrâneos, aqueles que viveram com Jesus naqueles dias, eles puderam ver a glória de Deus. Eles ouviram, tocaram a glória de Deus, que está em Cristo, a sua majestade, o seu poder, a sua autoridade diante de todo o mal ao seu redor. Jesus expulsava demônios, ressuscitava mortos, perdoava pecados. Glória, ele diz, que só o Filho unigênito, gerado de modo único da parte de Deus, sendo Deus, poderia manifestar entre os homens. Perceberam aí? Quem é o menino que nasceu em Belém e que é festejado no Natal? João vai dizer, ele é eterno, divino, ele é o Criador do universo, ele é Deus, ele é a vida e é a luz dos homens. Ele veio como Deus Filho encarnado para salvar todos os que nele creem. Ele é Jesus Cristo. E como que isso deve nos levar a celebrar o Natal, sabendo de tudo isso? Então, uma aplicação final do texto para mim e para você nesta noite. Se você é cristão, é crente, tem Jesus como teu Senhor e Salvador, celebra o Natal com gratidão no coração, por ter Deus se encarnado e trazido ao mundo a salvação para a tua vida, por meio do seu Filho Jesus, sem a qual eu e você estaríamos mortos e cegos espiritualmente, vivendo vidas sem esperança, sem saber o que seria de nós após a nossa morte. Essa gratidão deve te levar a servir a Deus com a sua vida, aguardando o dia em que você estará na presença desse menino, agora um homem já feito, que está lá ao lado do Pai, e que tem cuidado da tua vida, e que está lá ansiando por vê-lo em sua presença em algum momento, se você é crente. E se você não é cristão, entenda, meu amado, minha amada, que Jesus nasceu não para você fazer festa, não para você se doar apenas a festividades, mas Ele nasceu para te dar vida diante de seu Pai. E preste atenção, porque se Ele nasceu para te dar vida, se Ele precisa te dar vida, é porque você está morto espiritualmente diante de Deus e condenado por todos os teus pecados a um tormento eterno. Então, aproveite este Natal para repensar em como anda a tua vida diante de Deus. Quem é Jesus para você? Será que Ele é apenas um menino?
Como você tem celebrado o Natal em tua vida desde que você nasceu? Arrependa-se de teus pecados. Deposite a tua fé exclusivamente na pessoa e na cruz de Jesus, que foi erguida em teu lugar para te dar vida e luz, salvação eterna. E a sua vida, ela mudará completamente a partir de agora. Que essa palavra possa fazer eco em nossos corações, fortalecendo a fé daqueles que já pertencem a Cristo, agradecendo e louvando a Deus em mais um Natal, e despertando para a fé aqueles que porventura ainda não confiam no Senhor Jesus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado porque foi pregada a tua palavra que nos revela quem é Jesus, este menino que se encarnou, o teu Filho amado para nos salvar. Ajuda, Senhor, a tua igreja a dar a glória devida ao teu Filho Jesus neste Natal, e desperta para a fé aqueles que ainda não pertencem ao Senhor. Faz isso para a glória do teu nome. Assim oramos em nome de Jesus, já entregando ao Senhor o louvor que as crianças celebrarão agora, entoarão agora com a tua igreja a ti, ó Deus. Recebe da parte do Senhor Jesus para a honra e glória do teu nome. Assim oramos no nome dele. Amém.